Fala, abaixonáticos e demais cinespectadores, vocês gostaram de Blade Runner 2049? Então fica aí que já vamos conversar um pouquinho mais sobre esse filme. Meu nome é Pedro Santana, você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, no episódio de hoje vamos pensar mais uma vez sobre Blade Runner 2049, mas dessa vez com spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme, dá pausa nesse aqui, pode ir lá assistir a minha crítica sem spoilers, vá ao cinema, aprecie essa grande obra e depois volte aqui pra gente discutir um pouquinho mais sobre a história, ou se você não liga pra spoilers, aqui seguem alguns. Antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite pra você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais, tem a ver com o mundo do cinema. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse tema quase todo dia. E claro, se você não é inscrito, não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Então, recapitulando, Blade Runner 2049 acompanha a história do Officer K, um Blade Runner interpretado pelo Ryan Gosling, e como ele desvenda novos mistérios relacionados aos replicantes. Então, antes de entrar na história em si, eu queria adentrar um pouquinho no contexto e nas diferenças dos replicantes do Blade Runner original para os replicantes do Blade Runner 2049. A principal delas é que, no filme original, os replicantes viviam apenas 4 anos, então toda a raiva deles contra o seu criador era basicamente porque eles queriam viver mais, porque na medida que eles iam vivendo, mais apreço eles tinham pela sua própria existência. E essa foi a essência do conflito do Blade Runner original. Então, logo após o Blade Runner original, a gente tem produção de replicantes com períodos de vida mais longos, que é a linha Nexus, eu acho, então a linha Nexus 6, não sei, enfim. São replicantes que têm um período de vida muito mais próximo dos humanos. E aí, a gente tem um evento em 2022, que é mostrado em um dos curtas divulgados pela Warner Bros., chamado de Blackout, que é basicamente uma bomba de um pulso eletromagnético que destrói basicamente toda a infraestrutura da civilização moderna e todos os arquivos e tudo que estava digital, basicamente, foi extinto para que os replicantes que tinham a vida mais longa pudessem viver como se humanos fossem. Beleza? Então, os Blade Runners dos dias de hoje, como o Ryan Gosling, eles caçam justamente esses replicantes que causaram o Blackout de 2022. Mas agora temos novos replicantes. A gente teve um período aqui de 2022 até 2036 que a produção de replicantes foi proibida, mas aí o Wallace, que é um grande magnata que meio que salvou o mundo com sua tecnologia, conseguindo produzir comida em grande escala, ele começa novamente a produzir replicantes e tem um período de vida mais longo também, mas dessa vez eles obedecem a qualquer comando, então eles são, em tese, escravos perfeitos. Ok, então o conflito desse filme é muito mais sobre a condição dos replicantes de escravos do que propriamente do primeiro filme, que era a sua revolta da sua vida curta, além da questão dos escravos. Então aqui a gente tem esse contexto um pouco diferente do primeiro filme. Mas na história em si, o que é interessante é que a gente já começa respondendo uma das perguntas que a gente tinha no Blade Runner original, se o Blade Runner é um replicante ou não. Mas no caso, a gente não aborda a identidade do Deckard, até porque o Denis Villeneuve disse em entrevistas aí que o Ridley Scott e o Harrison Ford discordam sobre isso. O Ridley Scott trata o Deckard como replicante, sendo que o Harrison Ford interpretou o Deckard como se humano fosse, porque ele achava interessante um humano se apaixonar por um androide. Enfim, aqui a questão é outra. O Denis, nos primeiros minutos de filme, já te revela que o Ryan Gosling, o Officer K, é um replicante. E é um replicante desse modelo novo, que em tese segue todas as ordens. E a gente vai explorando a história do Ryan Gosling no sentido de definir realmente como é que a gente diferencia um humano de um replicante. Bom, praticamente isso é meio óbvio, né? Que os replicantes são produzidos e os humanos aí vêm nascidos de meios naturais. Mas aí o Denis joga um elemento novo na narrativa, que é que a Tyrell Corporation, que é a empresa original que fabricava replicantes, tinha descoberto uma maneira de fazer com que os replicantes se reproduzissem. Aí a replicante que tinha esse poder era a Rachel. E a Rachel acaba se apaixonando pelo Deckard e fugindo com ele. E ela tem uma criança. Então o mistério desse novo Blade Runner surge a partir disso. Quando a gente descobre a ossada da Rachel e como ela teve, de fato, uma criança. E aí a gente é levado a entender, em um primeiro momento, que essa criança é o Officer K. E é interessante a própria abordagem do Ryan Gosling do Officer K, que quando ele é encarregado de fazer a aposentadoria da replicante em tese, que nasceu a partir do replicante, ele fala assim, nossa, mas é meio estranho, né, fazer a aposentadoria, né, basicamente matar uma replicante que nasceu de outro replicante, porque aí ela teria uma alma. Então, fica delimitado que na cabeça do Ryan Gosling, ele ter sido nascido o daria alma. Então, a partir do momento que ele acha que ele era filho do Deckard com a Rachel, ele fala assim, pô, então na verdade eu não sou bem assim um ser descartável, um escravo. Ele começa a valorizar a sua própria existência. A gente meio que entende o ponto de vista dele, porque os replicantes, se eles têm a capacidade de se reproduzirem, eles basicamente não têm nenhuma diferença aos humanos, que têm o seu próprio processo de reprodução, etc. Eles são
outra, talvez, espécie de ser vivos, mas eles são ser vivos que têm consciência e têm existência. Então por que eles seriam escravizados? Qual que seria a diferença aí entre um replicante e entre um humano? E isso fica muito evidente a partir do momento que a gente acompanha a história toda do Blade Runner 2049 através dos olhos de um replicante que acredita ter nascido. Mas aí a gente tem um twist nessa história, que o Ryan Gosling, na verdade, ele não é o filho do Deckard com a Rachel, que o Deckard e a Rachel tiveram uma menina que foi escondida aí pelos replicantes que causaram o blackout, e o Ryan Gosling, na verdade, foi utilizado como meio de distração aí dos arquivos. Então ele era basicamente um clone dessa replicante em questão de identidade, né? Então ele foi colocado no mesmo orfanato, ele tem uma memória da filha do Deckard e da Rachel implantada na sua cabeça, então ele tudo leva a crer que ele seria o filho dos dois, mas seria, na verdade, só uma manobra de distração para a Wallace Corporation não conseguir achá-lo. Porque a gente também descobre no filme que o objetivo da Tyrell a trazer o Deckard para fazer o exame de Voight-Kampff na Rachel era que o Deckard se apaixonasse com a Rachel para eles realmente testarem a questão da reprodução dos replicantes. Então é traçado isso ao longo do filme, que o objetivo do Deckard sempre foi ter compaixão com a replicante Rachel, começar o processo de reprodução dessa nova espécie. E nesse filme ainda, 2049, não é respondida a pergunta se o Deckard é um replicante ou não, justamente porque o Denis Villeneuve ele já tinha dito em entrevistas que essa não é a questão interessante para ele. A questão interessante é que os próprios humanos replicantes começam a ter dificuldade de se distinguir, e como que na verdade não importa se o Deckard é um replicante ou não, o que importa é a discussão que isso levanta. Então, esse basicamente foi o ponto central do filme, que foi explorado pelo fato de Ryan Gosling ser um replicante sim, mas mesmo ele sendo um replicante, como é que a existência dele é impactada pelo fato de ele ter sido nascido ou de ele ter sido produzido. E aí, no final do filme, a gente é deixado com essa questão em aberto, mas a gente consegue entender perfeitamente que mesmo o Ryan Gosling ter sido produzido ou não, e o fato dele ter uma vida própria, memórias próprias e atitudes próprias, um romance que ele desenvolve com a personagem interpretada pela Ana de Armas, que isso faz ele ter uma existência inteira. E a outra questão que eu achei interessantíssima, e última coisa que eu vou abordar aqui no filme, é a própria questão da Ana de Armas, que ela é uma espécie também de inteligência artificial, mas é muito mais próximo do que a Scarlett Johansson é no filme Her, do Spike Jonze, que é uma inteligência artificial sem forma material, sem forma corpórea. Como mesmo assim, ela estabelece um relacionamento afetivo com o Ryan Gosling, ela se apaixona pelo Ryan Gosling e o Ryan Gosling se apaixona por ela de uma maneira muito legal, e até eles conseguem emular uma situação que foi tentada ser feita, que a Scarlett Johansson tentou fazer em Her, e a Ana de Armas, a personagem dela, a Joy, utiliza-se do corpo de outra mulher para ter uma relação aí íntima com o personagem do Ryan Gosling, o Officer K. Então realmente esse tema também é muito interessante, e no final é um momento extremamente impactante quando a Ana de Armas, a personagem dela, a Joy, ela é morta pela personagem Love e pisa em cima do drive que ela estava lá presente. É realmente um momento que é muito triste, que ela, quando ela vê que ela vai ser morta, ela vira pro Officer K e fala que o ama. Então realmente foi um momento muito tocante dentro do filme, e é outra discussão aí se a existência de um ser está ligada à sua materialidade ou não, ou só de um ser ter consciência. Ele já tem uma existência própria, ele já é um ser vivo. E essa discussão do Blade Runner do que são as memórias, do que é a existência, do que é a personalidade, é um negócio que realmente eu acredito ser fascinante. E pra mim, eu inclusive tenho uma tatuagem que fala isso, então é muito interessante que, no meu caso, essa tatuagem aqui, vou tirar aqui do meu Instagram, é que somos todos memórias, né? Então somos memórias. Então se somos memórias, na minha opinião, as memórias são o que faz a nossa existência ter sentido, porque se a gente não conseguisse agregar memória, a gente não conseguiria ter experiência, a gente não conseguiria reagir a situações a partir de experiências prévias, a gente simplesmente se mexeria a partir do instinto. Então a gente teria uma existência física sem ter aí uma existência, talvez, de uma alma, como o Ryan Gosling se refere ao longo do filme. Então é isso aí, cineespectadores, se vocês gostaram do vídeo, cliquem aqui na marca d'água para se inscrever no canal, venha ser um abaixonático, deixe nos comentários se você concorda com a minha interpretação, se você discorda, isso é sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima!